Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções, saindo de uma infecção da garganta e um pouquinho de falha de voz, mas estamos bem. Vamos conseguir até o final do programa falar. Hoje nós vamos falar sobre saudade de Jesus. É uma proposta de Joana de Ângeles, constante no livro Seja Feliz Hoje. Seja feliz hoje. É interessante, não é? Saudade de Jesus. Isso quer dizer que algum encontro, algum contato nós já tivemos. Obviamente que nestes 2000 anos de cristianismo, várias vezes fomos apresentados nas escolas de Jesus, buscando seguir os seus ensinamentos, mas é claro que cada um de nós vamos fazer esta jornada, esta busca de acordo com o nível evolutivo. E os ensinamentos de Jesus, os caminhos que ele nos mostra diante da vida, anima, enche as pessoas de esperança, de perspectiva. Portanto, temos saudades de Jesus, de seguir as suas trilhas e aí sim caminhar em veredas certas no processo evolutivo. Neste livro, Joana de Ângeles diz o seguinte: no tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para harmonia, tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. Bom, esse tumulto nós estamos vivendo e para as pessoas mais céticas, elas têm a impressão que não há solução, que estamos no fim do mundo e que nada consegue segurar essa desordem social. Para nós, no Espiritismo, sabemos que são mudanças de crescimento do planeta, né? Poderíamos dizer de mudança de paradigma, mudança de modelo de vida, saindo desse modelo atrasado, bastante centrado no ego, nos interesses pessoais, mostrando um egoísmo muito grande, no qual nós já começamos a olhar para o outro, não é? Começamos a ter empatia, a pensar o que se passa com o outro. Então já é um crescimento de sair dessa polarização que acaba sendo doentia, porque o indivíduo fica fixado nele mesmo e parece que os seus problemas são os maiores do mundo. E não é bem assim. E quando nós começamos então a ver o outro, começamos a entender e a sair dessa centralização, vamos recuperando mais a nossa visão de vida. Porque quando o indivíduo fica muito focado nele mesmo, essa monoideia, essa fixação faz com que ele exacerbe tudo que ele pensa, né? Ele exagera na sua apreciação sobre as coisas. Sobre o seu sofrimento, as suas dificuldades, ele acha que é demais o que ele passa, etc. Vamos adiante, olha só. Não há espaço para harmonia, tampouco para a segurança da vivência espiritual. Várias escolas aí fazem as suas propostas de o indivíduo fazer uma meditação, relaxamento. Em todo esse movimento da psicologia transpessoal, onde houve uma ponte entre a ciência ocidental e oriental, foi proposto muitos trabalhos
de meditação, relaxamento, expansão da consciência, mobilização de energia, etc., nós precisamos aprender a obter essa harmonia, para ter essa vivência espiritual, né? Harmonia. Então, veja bem, se você está pensando na discussão que você teve com alguém, no problema que você vai ter que enfrentar, a mente fica tumultuada. Harmonia seria você sentar um pouco, relaxar, fazer algumas respirações, um exercício de respiração, e pensar na paz, na calma, ou pensar nos encontros que você vai ter de forma favorável. Então você faz um preparamento mental que causa internamente uma pacificação, uma harmonia. Com isso fica mais fácil do indivíduo lidar com as coisas. Diferente de estar ansioso, angustiado, com medo, insegurança, inseguro, que deixa ele em pânico para lidar com as coisas, né? Então, olha só. As distrações confraternizam com as tragédias. E os sorrisos misturam-se às lágrimas numa paisagem de ilusão e dor que empurra suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral, o pior, o vazio existencial. As distrações, que ela fala que confraterniza com as tragédias, o indivíduo está distraído na sua existência. Imagina, você tem um relatório para fazer na empresa e você se distrai pensando em outra coisa. E aí você não fica atento no relatório, você começa a colocar dados incorretos, não percebe que deixou de colocar dados e entrega para o seu chefe. Como que vai ficar? Né? Você está dando informações erradas que poderia comprometer uma série de coisas. E o que significa estar distraído na existência? É o indivíduo comprometer a própria vida. Então, ele, por exemplo, a título de divertimento, ele se deixa passar o final de semana bebendo álcool. E numa dessas pode ter uma alteração orgânica, alguma irritabilidade com alguém, uma indisposição, e por conta dessa permissão que ele se deu, ele pode provocar uma tragédia por causa de distração. O indivíduo está dirigindo o carro e se distrai com alguma coisa e bate ou capota o carro. As distrações podem comprometer a existência, né? E Joana de Ângeles fala que se confraternizam com as tragédias, porque promovem as tragédias, né? Agora você veja, qual é a consciência que o indivíduo tem da importância da vida pessoal, para ele desdenhar ou colocar em risco a sua existência? Gente, a nossa saúde, a nossa integridade física, perispirítica, social, é muito importante. Somente quando o indivíduo perde alguma dessas qualidades é que ele vai dar importância. Quer ver um exemplo? Eu peguei essa infecção na garganta, uma gripe, e aí tive que tomar antibiótico e anti-inflamatório, recomendado pelo médico. Esses medicamentos eu tomei, mas eles deixam o indivíduo atordoado, eu fiquei atordoado. Então, quando você está atordoado, como eu fiquei e ainda estou um pouco, aí que você percebe o quanto é importante ter lucidez. Quando você está sem esses medicamentos, com a sua consciência plena, o quanto é bom você ter domínio sobre si mesmo. Só aí nós percebemos a importância. Algumas pessoas vão perceber a importância de um relacionamento depois da separação. Outros vão perceber o valor de um afeto depois que o seu afeto desencarna. Alguns vão dar importância ao seu emprego depois que são demitidos, né? Aí vem o arrependimento, aquilo que ele dava importância demais ele vê que é insignificante. Então, essas distrações podem fazer com que nós percamos coisas importantes que pode trazer uma série de consequências trágicas em nossas vidas. Continuando.
E os sorrisos misturam-se às lágrimas numa paisagem de ilusão e dor. Os sorrisos, né, das pessoas que estão distraídas. Misturam-se as lágrimas numa paisagem de ilusão e dor, que empurram suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral, o vazio existencial. O desencanto, o indivíduo às vezes ele, para dar sentido na vida ou para seguir os modismos sociais, ele quer fazer tudo o que se apresenta, seguir todas as modas, fazer o que todo mundo faz, e às vezes ele pode entrar numa embrulhada que aquilo traz mais desgaste pessoal do que favorecer o seu divertimento, o seu esparecimento ou a sua realização, né? E quando o indivíduo perde o encanto pela vida, as coisas ficam sem graça, perdem o colorido. E depois vai dizer aqui, o desencanto, a saturação, né? Satura, não dá mais, é insuportável. O empobrecimento moral, o indivíduo se permite tantas coisas, né, que acaba se empobrecendo. O comportamento dele passa a ser um comportamento chulo, sem preocupação nenhuma com o direito dos outros, a sua própria condição pessoal. Bom, eu tenho que ir tomando água porque senão minha garganta falha, né? Agora, no final, fala sobre o vazio existencial, que eu acho que é muito trágico. Muitas pessoas, depois de se empenhar para conquistar determinadas coisas, o indivíduo achou que a sua grande realização seria a profissional. Então, o indivíduo batalha, faz mestrado, MBA e por aí afora. Ele se entrega à profissão, consegue ter êxito muitas vezes, e apesar de tudo, aquilo que prometia uma realização, uma satisfação, nem sempre corresponde. Aí, gente, entra essa questão do estado subjetivo. Então, você pode ter todos os sucessos sociais, aquilo que a sociedade elege como importante, como promessa de felicidade ou de realização, mas ela não leva em conta a subjetividade do indivíduo, ou seja, o mundo interior. E a mesma coisa, você fala para uma pessoa querida sua, olha, vou patrocinar para você uma viagem e você vai ficar super feliz, vou te levar para Paris. E você leva ela vai, ela acha algumas coisas interessantes, outras não, só que você não consultou direito o mundo interno dela. Ela pode estar num ambiente favorável à alegria, mas ela se sente triste, porque ela tem memórias doentias. Não quer dizer que ela não deva passear. Sim, deve, mas é apenas uma ilustração que a sociedade materialista, quando faz as propostas de realização, etc., não leva em conta o mundo interior do indivíduo. O indivíduo ele tem um grande cargo, um salário muito grande, muitos benefícios, mas é uma pessoa frustrada, né? Faltou ele mexer em alguma coisa no seu mundo interno. Mas vamos adiante, olha só. Multiplicam-se assustadoramente os agentes da hipnose do consumismo. Hipnose do consumismo. Nós somos induzidos, levados a consumir como meio de se realizar, como meio de ser feliz. Então, olha só. Em fuga espetacular da realidade. Enquanto eu estou lá consumindo, eu estou alienado da realidade. Então, você pode ter prazer em consumir, em comer uma pizza, em comprar um celular, comprar um sapato. Você tem prazer, mas não necessariamente é felicidade, pode ser um momento de alegria. Enquanto você está desfrutando desse prazer, pode estar alienado da realidade. Por exemplo, você está fazendo uma compra que não vai ter dinheiro para pagar.
Então está fora da realidade. O indivíduo fica tão entusiasmado com o consumo, achando que aquilo vai dar uma levantada no astral dela e ela vai ter mais pique para fazer as coisas. É uma faca de dois gumes. Ela pode se sentir num momento motivada, mas ao mesmo tempo ela pode ficar bastante arrependida porque ela fez uma compra que ultrapassou as suas possibilidades, né? Então está trazendo mais aborrecimento. Ignorando-se como adquirir a harmonia íntima, a avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem, não conseguindo, porém, proporcionar bem-estar que causa da sua fugacidade. Bem-estar por causa da sua fugacidade. Deixa eu só ver como que está o nosso tempo aqui, porque eu costumo passar do horário. Eu estou com 1 minuto aqui. Deixa eu ver se eu tenho atualizado esses dados. Vamos lá, eles estão passando. Tenho 4 minutos. Beleza, obrigado aí pro pessoal. Então vamos lá. Ignorando-se como adquirir harmonia íntima, a avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem. Porque a sociedade não ensina como obter essa harmonia interna, né? Não ensina. E também nem sabe muitas vezes. Agora, o que ela sabe? A sociedade sabe vender produtos, né? Ela também, de alguma forma, está condicionada a esse esquema. E parece que a produção de felicidade, de realização, são objetos, são coisas que se fabrica. Então, o indivíduo não sabe como patrocinar essa harmonia interna, ele vai atrás dos prazeres, né? Apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem. É o que eu estava falando. Enquanto você está comprando, você se sente bem. E depois? Quando você faz uma viagem, quando você vai visitar alguém, todas essas experiências têm o seu lado positivo, têm o seu ganho de trocas, de afetos, de conhecimento, de experiência que são importantes para o crescimento do indivíduo, não é? No entanto, isso não necessariamente vai trazer harmonia interna. Então, enquanto o indivíduo ele fica fazendo estas coisas exteriores, buscando, tentando se preencher, o seu mundo interno, o seu eu, está vazio, não está trabalhado, não está resolvido. Então, você está comprando alguma coisa e ao mesmo tempo no seu mundo interior você se sente culpado. Culpado porque você aprendeu na sua história familiar que não pode esbanjar dinheiro, que é muito sacrificioso ganhar as coisas, como que você vai gastar dinheiro com bobagem. E aí quando você compra uma coisa, você se sente culpado. Por quê? Porque não foi tratado esse mundo interior. Então, aquilo que a sociedade oferece para trazer a harmonia, a satisfação, o prazer, traz num primeiro momento, mas gerando culpa ou neutralizando com a culpa. É interessante isso. Nós vamos ao intervalo e já voltamos a conversar. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá, você que está aí me assistindo, não perca, dia 21 de abril, nós estaremos no Encontro Amigos da Boa Nova. E lá nós iremos conversar sobre luto, o processo de luto, toda perda
implica um luto. E são vários tipos de luto. A perda de um emprego, a mudança de cidade, o término de um relacionamento, a morte de um animalzinho de estimação, qualquer perda. Qual a importância de nós nos reconectarmos com Cristo? Nós precisamos de sentido para a vida. Sem o Cristo não haverá sentido. Com Cristo nós teremos resposta. Espero você lá, dia 21 de abril. Reconexão com Cristo no luto. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Muito bem, estamos de volta, hoje estudando o livro Seja Feliz, hoje. Seja Feliz, hoje. Primeiro queria dar para vocês a relação das palestras. No dia 18/3, no domingo, estarei na Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, na Rua Silveiras, 17, Santo André, das 9 às 11h30. É o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. No dia 19/3, no Núcleo Espírita Fé, Perseverança e Caridade, na Rua Salvador Gaeta, 685, Vila Augusta, às 20 horas. No dia 21/3, no Centro Espírita Lar da Família Cristã, na Rua Cobe, 1045, Jardim Japão, às 20 horas. No dia 23, na Fraternidade Espírita Lar de Jesus, na Rua Capiberibe, 379, Aeroporto, às 20 horas. E no dia 24/3, no Núcleo Espírita Coração de Jesus, Rua César Pena Ramos, 1757, Vila Santa Maria, às 19 horas. Depois eu vou colocar no Facebook, quem não pegou, pode pegar através do Face, né? Bom, continuando aqui os nossos estudos, as nossas reflexões. Olha só que interessante. Então a benfeitora fala que ignorando-se como adquirir harmonia íntima. Se você guarda memórias de coisas desagradáveis, de brigas, discussões, xingamentos, acidente, essas memórias vão causar desarmonia, tumulto interno, insegurança, medo, né? Então você faz a maldade para alguém, prejudica outro. Isso fica como memória dentro de você e vai causar a desarmonia. As suas energias, as energias da pessoa que irradiou em você, a culpa. E a harmonia? A harmonia vem de memórias edificantes, de memórias legais. Então, as coisas boas que nós fazemos, quando temos um comportamento ético, que respeitamos os outros, a sociedade, fazemos coisas boas, tudo isso desenvolve qualidades, desenvolve afeto, carinho pelo outro, simpatia, empatia, respeito, solidariedade. Estamos desenvolvendo várias qualidades que geram no interior do indivíduo harmonia.
Portanto, é diferente de ficar comprando sapato, celular e fazendo viagem e cirurgias. Você faz isso, não causa harmonia interna. É uma satisfação momentânea. Veja, o indivíduo que precisa fazer uma cirurgia, que faça. Né? É necessário, tem coisas. Você também precisa comprar um sapato, um celular, mas a vida não se resume nisso. A ideia é esta. Então, não conseguindo, porém, proporcionar-se bem-estar por causa da sua fugacidade. Através dos consumos, ele não consegue proporcionar o bem-estar. Depois continua. Há número incontável de pessoas que não possuem, porque desconhecem, o sentido profundo da reencarnação. Encantam-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras, ansiosas e instáveis, que desaparecem na voragem dos conflitos em que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. Essa palavra-chave, sentido profundo da existência. Olha, gente, a psicologia positiva, como também a logoterapia do Viktor Frankl, ele fala do sentido da vida como algo muito importante para o equilíbrio da personalidade. E a psicologia positiva também fala o quanto o indivíduo se beneficia quando ele tem esse sentido da existência. Por quê? Porque a sua vida tem uma direção. Você está aqui com um objetivo. Você não está largado no mundo à mercê dos acontecimentos. A pessoa que não tem essa noção, esse sentido que Joana de Ângeles fala, ela acredita que a vida dela não vai passar muito daquilo que ela está vivendo, porque ela tem certeza, ela tem convicção, ela observa isso nas pessoas ao seu entorno, que a vida não passa disso. Isso quer dizer o quê em termos psicológicos? Que ela está identificada com o problema, com o sofrimento. Ela está identificada, ela está fundida. E quando ela faz isso, ela perde a capacidade de discernir as coisas. Que estas dificuldades são provas, são experiências, e que a vida é maior do que essas provas e experiências. As provas vão passar e a vida vai se enriquecer mais. É diferente. Então é muito problemático, porque o indivíduo ele começa a criar certezas sobre a vida, de que vai ser sempre assim, e isso causa angústia. Aquele também, que ela citou aqui, vazio existencial. Vazio, não vai sair disso, essa mesmice eterna. Não é? Então, cuidado, não, o Espiritismo vem mostrar que a vida tem uma finalidade. A vida tem a finalidade de evoluir o indivíduo. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E estas experiências são instrumentos de crescimento do espírito. Não são experiências definitivas que marcam a personalidade e que ela vai ficar assim eternamente. Não, são só aprendizados. E ele pode mudar dependendo do seu esforço. Se você está numa prova difícil da afetividade, do emprego, você pode mudar com a mudança de comportamento, com a confiança em Deus, aprendendo com a experiência. Se você está na prova da afetividade, você não consegue se relacionar. Por quê? Porque você abusou das pessoas ontem. Então hoje você tem essas restrições por conta das suas ações, ou às vezes você pediu uma prova dessa. Quando você passa a respeitar o outro, a valorizar, aí você pode ser liberado da prova, ok? Bom, eu quero agradecer aqui todo o pessoal que estão participando do programa através do Facebook. Agradeço, um beijo para todos eles, muito obrigado a participação de todos vocês. E agradeço a minha esposa também, Sandra, está participando. Um beijo, muito obrigado por todos estarem aqui na programação. Bom, então vamos adiante. Os espetáculos do gozo imediato e fugidio apresentam-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio, logo transformado em solidão e mentira.
Então, esse gozo imediato, então você vai para uma noitada, né, de bebidas, de sexo, de comida, seja lá do que for. Esse exagero que parece ser muito festivo, muito alegre, como o indivíduo que bebe, ele vai numa festa, bebe todas e no outro dia tem ressaca. Aí vem aquela dor de cabeça, aquele mal-estar. O indivíduo que come exageradamente, o indivíduo que excede em várias coisas, né, em várias atividades, ele pode ter no dia seguinte essa ressaca existencial, né, esse vazio. Porque ele está cuidando somente da exterioridade e não resolve as coisas internas. Olha, está muito bem claro nas nossas colocações que nós não estamos fazendo nenhum julgamento dos nossos divertimentos. O sexo é uma coisa natural, a alimentação é uma coisa natural, os passeios, os encontros com os amigos, etc. Nós estamos falando dos exageros e dessa polarização que o indivíduo faz com a sua vida somente se entregando ao hedonismo, aos prazeres, sem procurar se harmonizar e se melhorar pessoalmente para ter essa harmonia que foi citada. Olha só, os deuses da economia alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter coisas e pelo poder nos seus cofres e máquinas de ações e de títulos, entusiasmando-os a ponto de se escravizarem aos jogos das bolsas e negócios variáveis que propõem, segundo eles, a felicidade. É um jogo aí de marketing, né? Então, os interessados, as grandes empresas, eles oferecem diversão, lucros, você armazenando, indo atrás, enquanto está atrás disso, está deixando muitas vezes de crescer. Firmam o conceito de que aqueles que são aquinhoados, que têm coisas, com a fortuna, desfrutam da plenitude porque podem adquirir tudo quanto ambicionam. Essa é a ideia que se tem, né? Você tem dinheiro, você compra felicidade, você não passa por depressão, não sofre nada disso. Então, é o que eles vendem. Paraísos de indescritível beleza são-lhes oferecidos para os períodos de férias ou as permanentes férias, com a ausência dos sentimentos elevados. Então, o indivíduo pode estar naquele lugar paradisíaco e a mente atormentada. Ele não consegue desfrutar. Olvidam que dinheiro nenhum consegue apagar a culpa, no imo, oferecer afeto real e de profundidade. Dinheiro algum consegue fazer isso. Esses paraísos, não é, que são oferecidos com promessa de felicidade, né, balela, né? E pode ser bonito, mas depende do estado do indivíduo. Quer ver uma coisa que antes eu ficava pensando, qual que é a melhor profissão, hein? Nós temos os nossos altos e baixos e tem dias que a gente às vezes está menos tolerante, mais tolerante. Quanto tempo nós temos, hein? Deixa eu ver o pessoal atualizar aqui o meu tempo. 14 minutos. Controle mestre agora, 10 minutos, ok. Então, qual é a melhor profissão, o passeio ideal que vai proporcionar alegria? A profissão, por exemplo, para uma criança trabalhar numa fábrica de chocolate deve ser o paraíso, né? Mas se ela vai trabalhar lá, em 2 tempos ela fica enjoada com o cheiro de chocolate. Se você trabalha num ambiente super agradável, ar-condicionado, música, tudo que você imagina que é bom, não vai ser suficiente para deixar o indivíduo bem, se ele está atormentado. Gente, Allan Kardec, quando fala no livro Céu e Inferno, que a felicidade é o resultado da evolução, você não vai encontrar lugar perfeito enquanto for evoluído. Então, você pode estar num ambiente supostamente perfeito, né? Aprazível. Mas se você está atormentado, você não desfruta dessa coisa aprazível. Sempre tem alguma coisa para você se queixar. Então, a sociedade sofistica, que é bom de alguma forma, as coisas externas. É legal você ter uma moradia, infraestrutura, tudo legal. Mas não trabalha a questão interna. Quando o indivíduo é evoluído,
isso por si mesmo já traz felicidade. Não precisa mais ter coisas. Você não precisa ter um computador novo, um sapato novo. Você pode até ter, mas isso não é suficiente. Você já desfruta da harmonia interna. É isso que nós precisamos aprender. É evolução. Então, uma pessoa cheia de conflitos, comprometida, com memória, com pessoas, ela trabalha num lugar maravilhoso, perfume, ela vive atormentada, sofrendo, porque ela está perturbada por dentro. É aí que nós temos que trabalhar. Quando o Espiritismo propõe, fora da caridade não há salvação, fora da prática, do exercício do amor, do relacionamento, do afeto, nós não crescemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade fala das duas instruções, não é? Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, se relaciona com as pessoas, desenvolve simpatia, seja amistoso, conheça pessoas, se instrua, aumenta os seus conhecimentos, entenda mais a vida. Nesse sentido, o indivíduo está trabalhando esse crescimento interno, não é? Você vai encontrar pessoas fazendo um trabalho cansativo, mas que não gera mal-estar nela, porque ela tem uma capacidade, uma tolerância, tem uma harmonia interna de não deixar que aquilo estrague a sua vida. E o outro indivíduo vai trabalhar num lugar bonito e gostoso e está mal-humorado, né? Então, aí entra a questão subjetiva, interno, e também a questão de evolução. Deixa eu ver, nós estávamos com 10 minutos, ainda não temos tempo, ainda temos. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Quando a razão abraça a emoção em perfeita identidade de propósitos, né? Porque olha só que interessante. Você se propõe, não, eu quero ser uma pessoa, eu quero ter amizade com aquele parente meu, com aquele parente. Aí quando você chegar lá, esse é um desejo seu, é um pensamento seu. Quando você chega perto da pessoa, você sente ódio dela. E aí você não sabe equacionar esse desejo, esse pensamento junto com a emoção. Precisa resolver isso. Ela está falando dessa perfeita relação entre os dois. Então, muitas vezes nós temos ideias. Por exemplo, o indivíduo ele quer fazer um regime. É uma ideia, um ideal, mas que nem sempre ele consegue se comportar daquele jeito, né? Então, nós precisamos equacionar isso. A nossa razão com a emoção. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores para nutrir-se e crescer interiormente. Deixa eu ver o nosso tempo. O tempo está tudo bem. É o que nós já tínhamos falado anteriormente. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores. Ideais. Eu quero fazer um curso de filosofia para dar aulas de filosofia no centro espírita que eu frequento. Eu quero abrir um curso de alfabetização de adultos no centro espírita ou numa instituição, seja lá onde for. É um ideal, né, engrandecedor. Eu quero escrever um livro, dar palestra, eu quero fazer blusas, crochê, lá sei eu o quê, costura, onde eu posso oferecer para mães que não têm roupa para os filhos, etc. É uma coisa, um ideal de engrandecimento, né? É uma coisa que mobiliza o indivíduo. Cada um tem o seu ideal, né? Você pode ter um ideal filosófico, outro intelectual, o outro social, né? Qual que é o seu ideal? O que faz você se tornar maior? A psicologia positiva também fala isso, né? Nós temos que buscar coisas maiores na vida. Depois continua aqui. As aspirações meramente materiais, as que promovem o exterior, assim que conseguidas, perdem o sentido e os abandonam sem consideração. Quando você consegue um ideal, aquilo lá te gratifica, né? Ele tem um valor
para você como pessoa muito grande. Ele tem um significado, ele representa alguma coisa, um crescimento, uma melhoria da sociedade, melhoria pessoal, etc. Quando a gente conquista coisas materiais, logo depois eles perdem, depois de conquistado, perdem aquele valor que tinha, que supostamente alicerça a personalidade. Tem gente que alicerça a sua identidade no ter objetos. Então, se ela tem um carro novo, ela se acha importante. Se ela está perto de uma pessoa que tem mais cultura do que ela se sente desinteressante, né? Então, ela precisa ter. Ela não ainda se enxerga como um espírito em evolução, né? Nós temos que ter a consciência de que nós somos importantes porque somos espíritos imortais. Não é pelas coisas que nós temos, né? Somos espíritos, somos centelhas divinas. Somos importantes por ser quem somos e não por ter coisas. Muito bem, estamos próximos do término do programa. E Joana de Ângeles fala: é neste sentido que o Evangelho faz falta à sociedade moderna. Quanta saudade de Jesus! A sua mensagem de ternura e amor, repassada de misericórdia, possui condão mágico de alterar o significado de todas as existências. Muda todo o significado, né? A presença de Jesus, a proposta de Jesus. A ingenuidade incerta na sabedoria dos seus ensinamentos é um poema de atualidade em todos os tempos, que comove, propicia equilíbrio e restaura a compreensão dos deveres que a todos cabe desempenhar. As parábolas, quanto significado, quantos ensinamentos, quantos caminhos, quantas reflexões, não é? Gente, vamos pensar no seguinte: Jesus é o espírito mais perfeito que passou no planeta. Todo o ensinamento dele é perfeito. Não tem dúvidas. É o caminho a seguir, é o caminho, a verdade e a vida. E a gente fica seguindo modelos falhos da sociedade. É claro que pode ajudar aqui, ali, é um aprendizado, mas eles também estão tentando, eles ainda não chegaram no final da resposta, não é? Jesus está oferecendo esse caminho há 2000 anos. Bom, como estamos terminando, porque elegeu os infelizes, ergueu-os do caos em que se encontravam ao planalto da dignidade libertadora. Fez-se o mais desafiador exemplo de bondade que o mundo conheceu e tornou-se modelo para incontáveis discípulos fascinados pelo seu exemplo, que tentaram repelir a incomparável façanha da compaixão e da caridade. Bom, está aqui para a sua leitura o livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, desculpe pelas falhas aqui da garganta, dessa gripe que já está indo embora. Boníssima semana, boas leituras, boas reflexões e até o próximo encontro. Você ouviu Desafios e Soluções.